Galera do 2x1, aqui é Janderfute, diretamente de Recife, para falar desse jogo que teve muito o que falar, muito pano para manga. E eu posso dizer uma coisa: o jogo não acabou. O jogo não acabou. Ficou nos acréscimos, aliás, ficou sem acréscimos, porque o jogo paralisou aos 44 minutos e voltou aos 49. Foi justamente voltando aos 49 que o jogo novamente parou. Dessa vez por uma confusão generalizada envolvendo jogadores do Vasco, torcida organizada ali, a torcida que invadiu o campo, né? E o árbitro também não quis reiniciar a partida, né? Uma partida que passou mais de 40 minutos paralisada. Mas vou contar toda a história. Antes de mais nada, se inscreva no canal aqui 2x1, canal Democrático do Nordeste. Deixe seu like, é importante também. Gostei muito, galera, do meu último vídeo aí. Visualização muito boa. Mas vamos melhorar, vamos buscar cada vez mais. Eu também vou melhorar, né? Eu vou buscar minha melhora. Claro, as dificuldades sempre acontecem, mas eu vou dar o meu jeito sempre de fazer meus conteúdos aqui. Enfim, voltando a falar do jogo em si. Voltando a falar do jogo em si. Primeiro tempo e segundo tempo. Eu posso resumir numa coisa. O Vasco não veio para jogar futebol. O Vasco veio para deixar o empate mesmo, para buscar o resultado de empate aí, que é o que importava para eles. Porque, nitidamente, o Vasco não veio jogar futebol quando, aos 12 minutos do primeiro tempo, você vê o goleiro do Vasco fazer cera e quase tomar amarelo. 12 minutos do primeiro tempo. O técnico Claudinei Oliveira, eu acho que eu até falei, né, não sei se foi no meu canal, não lembro agora se foi no meu canal, Janderfute, aqui no YouTube, ou se foi aqui também no 2x1, que eu falei que provavelmente, né, a escalação ia voltar com o Sander, Sabino, o Coutinho e esses jogadores que eram titulares, que ficaram no banco da outra partida dentro do Cruzeiro, iam voltar, e aí ia fazer o esquema 4-2-4, os jogadores ali, né, o Sabino, o Thierry, de dupla de zaga com o Sander e o Eduardo, de laterais, com dois volantes centralizados, que é o Fabinho e o Ronaldo, e os 4 jogadores no ataque, que é Coutinho e Wagner centralizados, com o Labandeira na direita e o Juba na esquerda. E isso foi acontecer mesmo. A escalação foi bem nítida, que já era até esperado. Muita gente não gostou, eu também não curti muito, porque eu acho que o Sabino não vem atravessando um bom momento. O Chico, até hoje mesmo, o Chico entrou no segundo tempo, deu mais firmeza à defesa, mas o time do Sport não conseguiu sair com tanta facilidade pelo lado do Sabino. Vem errando bastante, ele errou bastante saída de bola, né? Mas depois ele corrigiu e saiu durante a partida. E do lado do Vasco, eu sabia que o Vasco não ia vir para cima do Sport. Não é característica do time vascaíno fora de casa, o time do Vasco sofre fora de casa e hoje sofreu de novo. Um resultado injusto. Vocês podem discordar, concordar, faz parte do jogo, mas eu, como analista de jogo, vi só uma equipe jogar. Pega os scouts da partida. Quem é que atacou? Quem é que chutou mais a gol? Quem é que deu mais trabalho para o goleiro? O único trabalho que o goleiro do Sport teve foi o lance capital do pênalti marcado para o Vasco aos 44 minutos. Então, assim, o Sport buscou, o Labandeira, eu acho que faltou ele se encaixar no primeiro tempo, né? Porque o Sport, de fato, estava alçando bolas na área, mas também estava buscando jogadas por baixo. E o Labandeira tentava, num certo momento, chegar ali, mas ele estava errando nas decisões finais. Quando era para cruzar, ele tocava, quando era para tocar, ele cruzava. Até que, no segundo tempo, o Labandeira veio com outra postura. O Sport também veio com uma postura mais ofensiva, e aos 15 minutos, a primeira mudança do Sport, com a entrada do Wanderson, né, ali para desafogar a equipe, porque o Juba não estava conseguindo fazer esse jogo, estava alternando, né, com o Sander, às vezes ele de ponta, às vezes o lateral, alternando com ele, e o Eduardo jogando ofensivamente, mas também defensivamente, tanto é que o Figueiredo não jogou bem, o Figueiredo não teve espaço, o Egberto, que saiu de campo para o hospital, boa recuperação para o Egberto, mas também ele saiu de campo, mas ele não jogou bem, não conseguiu ter espaço para jogar. Então o Sport marcou muito bem. Houve uma hora ali que houve um cochilo do Thierry, mas o Sabino chegou e recuperou. Houve um cochilo do Sabino, o Thierry foi e recuperou. Mas, no mais, o Vasco não deu medo, não meteu medo no Sport. Então eu posso dizer com totalmente autoridade
que o Vasco não conseguiu assustar o Sport pelo os números da partida, os chutes a gol, as criações de jogadas, o Wagner Love tentando flutuar por dentro, hora alternando com o Coutinho, mas quando o Coutinho saiu de fato, e o Wanderson preencheu o espaço na ponta, o Wagner ficou centralizado, ficou muito melhor. E o Sport começou a traduzir isso nos resultados dentro do campo, né? Tentando jogar a responsabilidade nas costas da defesa do Vasco. O Miranda, que estava muito tempo sem jogar, sentiu a pressão do jogo. O Sport começou a atacar, o Vasco chegou até também. O Vasco chegou no primeiro tempo até numa cabeçada perigosa no fim do primeiro tempo, que poderia ter sido até gol do Vasco, mas no mais o Vasco não conseguiu assustar o Sport. O Sport teve o controle da situação. E eu acho que o que faltou no Sport é as friezas dos últimos jogos. As friezas de tipo, vamos matar no final do jogo, vamos matar essa bola aqui. Teve 2 bolas para matar. E a entrada do Denner foi essencial para isso, porque deu uma mobilidade no meio campo. O Giovani também bateu uma no gol, passou perto do gol. As entradas do meio campo do Denner e do Giovani fizeram com que o meio campo se povoasse. E o Vasco ficou meio que perdido. E foi nessas oportunidades que o Sport teve com o Wanderson, ficou de cara a cara com o goleiro, mas aí perdeu na dividida para o goleiro. E o Labandeira, com 4 jogadores atacando contra 2 do Vasco, não conseguiram matar essa partida quando estava 1-0, porque o Labandeira não quis tocar, não soltou a bola. O Denner entrar sozinho de frente para o goleiro, poderia ter feito o gol e consagrar a vitória por 2-0 em cima do Vasco. E aí vamos falar, esquecer jogo agora, vamos esquecer jogo. Vamos falar de coisa extracampo. VAR e Raniel. O VAR, ok, vamos falar primeiro do Saulo. A falha do Saulo na saída de bola ali, na saída da defesa dele. Ele pichotou a bola, ele arrotou a bola no pé do jogador do Vasco. Sendo que a análise inicial do Klaus foi corretíssima, não houve nada. O jogador do Vasco, ele já vem para a dividida com o goleiro se projetando para o chão. Tanto é que a imagem congelada do VAR é uma imagem bem nítida. Eu soltei no meu canal Janderfoot, na capa do canal, na capa do vídeo, tem essa imagem. E também soltei no meu Instagram, no @Janderfoot, lá no Instagram. Quem quiser que olhe. Eu até fiz uma enquete lá. Cara, quando você vai para uma dividida, você foi tocado. O Saulo tocou no jogador do Vasco. Tocou no pé do jogador do Vasco. Mas ele já estava com os 2 joelhos no chão, bem dizer. Estava deslocado. Tocar no pé, quando o jogador já está projetado, ao meu ver, desculpa, não é pênalti. Pênalti se ele estivesse em pé e o Saulo tivesse tocado e deslocado o pé dele. Mas não, o jogador já estava se projetando. E aí ele, ao toque, mas o jogador já estava, bem dizer, no chão. Já estava com o corpo totalmente deslocado para o chão. Em outros países, por exemplo, isso é marcado como uma simulação, tentar ludibriar a arbitragem e dar um amarelo. Não teve um toque suficiente para derrubar o jogador. Muitas vezes analisam-se dessa forma na arbitragem, e até os jogadores do Vasco tomariam o cartão. Mas sendo que aí, interessantemente, e não sei porquê, né, foi dada a decisão do juiz, foi demorada a análise. E interessante, o jogo foi para a TV aberta aqui. Interessante é que o Klaus se desloca para o VAR depois que a TV, com um comentarista, fala: eu estou mudando a minha opinião. Agora eu estou mudando a minha opinião. Eu achei que não foi pênalti, realmente, porque o jogador já estava se jogando. Tudo que eu estou falando, o Paulo César falou. Tudo que eu estou falando aqui de opinião, o Paulo César de Oliveira falou. E depois ele voltou atrás, disse que teve outro ângulo, coisa e tal, que para mim foi pênalti. E aí foi nessa hora que o Klaus se deslocou. Então, há alguma situação estranha, no mínimo, para que isso tenha sido marcado assim, demorado 5 minutos para analisar o lance, esperando a TV falar a opinião dela. Enfim, não entendo por quê. Mas, de fato, o pênalti foi marcado, os jogadores do Sport ficaram revoltados. Aos 45, 47, 48, 49, pênalti para o Vasco bater e faz 1-1. E o Saulo ainda foi na bola, coisa e tal, mas era indefensável, porque o Raniel, pela qualidade que tem, bateu bem. E aí faz 1-1. Sendo que aí é outra situação de extracampo. A gente falou do VAR aqui.
tem outra situação. O Raniel foi comemorar na frente da torcida organizada do Sport, incitando uma coisa que causou um caos ali na Ilha do Retiro. Ele tinha o campo todo para brincar, ele tinha a torcida do Vasco, que estava em grande número na Ilha do Retiro, mas ele preferiu. Isso não é de agora, galera. Quem conhece o Raniel sabe que quando ele saiu do Santa Cruz, ele era cria do Santa Cruz, tinha essa questão de zoar, de provocar, enfim. Ele foi para a torcida do Sport, deslocado propriamente para onde fica organizada do clube, e incitou, botou a mão no ouvido e ficou tirando onda com a torcida do Sport na frente da torcida. Velho, eu vejo os jogadores fazer isso, mas no campo, né? Tipo, botar a mão no ouvido, coisa e tal, para brincar. E olhe lá, viu? Já vi jogador do Sport tomar amarelo, tomar vermelho por causa desse negócio de ficar botando mãozinha no ouvido, coisa e tal. E, de fato, o Raniel poderia ter feito isso até no campo, mas ele foi direto para a torcida do Sport, na frente da torcida, e não teve outra. Não teve outra reação. A torcida jogou chinelo, a torcida jogou pedra, a torcida jogou celular, a torcida jogou sapato. Foi uma coisa horripilante. E ele continuou lá. E outro jogador do Vasco jogou uma cadeira. Tem imagens. Quem quiser, eu tenho até imagens aqui, já chegou para mim, as imagens, mas jogou cadeira no torcedor. Então isso não justifica. Beleza, a torcida está errada. Invadiu o campo e isso vai com certeza prejudicar o Sport mais à frente, com perda de mando de campo. Mas não justifica o que o Raniel fez. Ao meu ver, se a torcida do Sport tem que ser punida, e o Sport tem que ser punido, o Raniel também tem que ser punido. E ele não é a primeira vez que ele entra em polêmicas. Mas, enfim, o Vasco empata o jogo e logo em seguida dessa incitação, eles correram para o vestiário. Eles se evadiram do estádio, foram para dentro do vestiário e se trancaram e não saíram de lá até agora. Aliás, já deve ter saído, já deve estar no hotel e com certeza já deve estar indo embora. Mas não tinha necessidade disso. O Vasco é uma equipe gigante, né, e não precisava de tal coisa, nem do pênalti tão forçado e muito menos do lance do Raniel ter ido lá para a torcida, para incitar, para provocar. E agora, eu acho, trazendo agora para o cenário de tabela, é difícil a situação do Sport conseguir conduzir um acesso. A chance seria se vencesse o Vasco, mas agora vai ficar muito mais difícil, porque agora precisa-se de 2 tropeços do Vasco. O Vasco não tropeçou uma vez, que foi aqui no nosso campo. Deveria ter perdido o jogo, não jogou melhor que o Sport jogou melhor. O Sport botou a bola na trave, inclusive. O Sport teve mais volume de jogo, mas não foi o vencedor da partida. E agora a equipe vai jogar contra Londrina, Operário e por vez o último Vila Nova. O Sport pode até ganhar os seus jogos, mas é difícil o Vasco tropeçar 2. Então, para mim, o Vasco, com esse empate de hoje, e parece que foi orquestrado essa confusão depois indo para o vestiário. Não quero ser leviano aqui, mas eu estou falando como torcedor e olhando o que foi a partida e o que foi na parte final. De fato, eu acredito que o Vasco conseguiu esse resultado suficiente para conseguir o acesso. Fica difícil agora. O Sport agora vai buscar aí seus direitos, tem ainda 7 ou 8 minutos para poder ainda rolar a partida, mas eu não sei nem se vai ter essas partidas. Enfim, essa é a minha análise. E deixe o seu like, se inscreva aqui no canal.